Amigos do JPDV, estamos iniciando mais um programa da Cruz Vermelha Brasileira, filial em Montenegro. Hoje vamos falar com o Dr. Mário do Canto sobre reumatismo. O que se trata reumatismo, doutor? O que é? O reumatismo no sangue, que o pessoal comenta, são geralmente doenças autoimunes, né? O termo reumatismo é a maioria das doenças que afetam as articulações, né? Então, tem gente que antigamente falava, tem o reumatismo do desgaste, que são as artroses, o desgaste natural da articulação, e tem o reumatismo inflamatório, que o pessoal comenta com o reumatismo no sangue, né, que são essas doenças autoimunes, tipo artrite reumatoide, lúpus, que não são o desgaste natural, que são realmente uma inflamação por um desvio das defesas que o próprio organismo ataca a si mesmo. Então isso é uma doença reumática mais tradicional. Assim. Um dos sintomas é dores no corpo. Exatamente. Nas articulações, nas costas. Isso. Então, essas doenças reumáticas autoimunes, elas podem causar dor em qualquer lugar do corpo, né? Porque geralmente quando a gente tem uma produção de anticorpos contra si mesmo, né? Então, o que acontece? Por exemplo, se eu tenho um reumatismo, as minhas defesas produzem anticorpos contra o meu corpo. Então, esses anticorpos podem se localizar em qualquer lugar do corpo, né? Nas pequenas articulações, nas grandes articulações, no coração, nas válvulas. Então, o tipo de reumatismo e o nome da doença vai depender de em qual local vai ser atacada esses autoanticorpos. Geralmente em que idade dá mais o reumatismo? A gente diz que reumatismo é coisa de velho, né? Mas nem sempre. Na verdade, assim, o desgaste articular, aquele reumatismo de desgaste, a artrose, sim, para pessoas de mais idade. Mas a doença reumática autoimune, essa não independente da idade. Tem crianças com doenças reumáticas, né? Tem crianças com artrite reumatoide juvenil, com febre reumática, né? Com várias doenças que causam desde a infância, a idade adulta e com a terceira idade, isso não importa. Então, cada doença tem uma predileção por faixas etárias, né? Por exemplo, a artrite reumatoide pega em torno mais mulheres pela faixa dos 40 e poucos anos. Já o lúpus pega as mulheres mais jovens, 20, 30 anos. Né? Então, a artrite reumatoide juvenil, adolescência. Né? Então, cada doença vai ter uma predileção por faixa etária, mas isso é muito variável. É verdade que as doenças reumáticas sempre evoluem e provocam deformidades? Não, nem sempre, tá? Isso é um mito que vem da artrite reumatoide, que é uma doença que, sem tratamento, claro que vai evoluir e vai causar deformidades. Né? Então, às vezes a gente vê pacientes com as mãos muito tortas, assim, né? Que ficam... o pessoal diz que é mão com os dedos tipo pescoço de ganso, que fica bem deformados mesmo. Isso são pacientes que têm artrite reumatoide que não foram tratados. Hoje em dia tem tratamentos muito eficazes que paralisam, que bloqueiam essa autoagressão e reduzem essa evolução para deformidades. Né? Então, a grande maioria das doenças reumáticas tem tratamentos bem eficazes que estancam essa agressão e algumas doenças têm possibilidade até de desaparecer. Tem doenças que, depois de um tempo, acabam ficando em remissão e não voltando a atacar mais, desde que tratadas adequadamente. Sim. O reumatismo é uma doença muito grave? Isso é muito variável. Depende, assim, existe mais de 100 doenças reumáticas, né? Tem umas, que nem a gente falou em outra oportunidade da gota, gota é uma das doenças reumáticas, né? É uma doença que não é tão grave quanto, por exemplo, o lúpus, que é uma doença que pode causar morte eventualmente, né? E então a gente tem um espectro muito grande de doenças, umas mais localizadas, umas mais disseminadas e cada uma tem um comportamento diferente. Podem ser graves, mas podem ser bem leves. Sim. Quem tem reumatismo deve se tratar a vida toda? Isso também é variável, né? Cada tipo de doença, talvez em outra oportunidade a gente possa especificar cada doença em separado, né? Mas assim, muitas doenças reumáticas realmente têm que ser tratadas a vida inteira, né? Como a artrite reumatoide, como o lúpus. Outras doenças são tratadas nas crises, né? Por exemplo, a gota, às vezes febre reumática, né? Então, tem muito paciente que usou bezetacil quando era jovem, anos por causa da febre reumática, e depois parou, né? Não teve mais crises. Então, assim, cada doença é diferente, né? Mas tem pacientes que vão tratar a vida toda, tem pacientes que vão tratar em alguns períodos. Quem teve reumatismo tem obrigatoriamente de usar cortisona? Não.
É que antigamente o leque de opções de tratamento era muito restrito, né? Antigamente existia aspirina e cortisona, então se não resolvia com aspirina, era cortisona e deu, entendeu? Hoje em dia não é bem assim, né? A gente tem centenas de opções de medicações, né? A grande maioria dos pacientes não precisa usar cortisona, né? E às vezes quando a gente usa como um acompanhante, assim, uma dose muito pequena de corticoide, né? No caso prednisona, que não causa aqueles efeitos colaterais que se tinha medo antigamente, né? Só usava uma alta dose de corticoide, ficava com aumento de peso, causava diabetes, causava uma retenção de líquido. Isso era em grandes doses, que a gente muito raramente usa, né? E com cuidado e em doses pequenas e às vezes junto com outros remédios que funcionam melhor, né? Então não é todos que tem que usar. Então tá, doutor. Agradecemos a sua presença mais uma vez no nosso programa. E aproveito aí convidar aí os montenegrinos e pessoas que moram ao redor do município de Montenegro, dia 29, 30 e 31, no município de Santa Maria, lá na Cruz Vermelha, em Santa Maria, vai acontecer o curso psicossocial. Só entrar em contato aí através do número 9981-2140 ou nossa fanpage aí no Facebook, né, Cruz Vermelha em Montenegro. Estamos organizando uma comitiva para ficar 3 dias no município de Santa Maria e até o pessoal da Cruz Vermelha de Criciúma entrou em contato comigo lá em Santa Catarina, falaram que vão vir no Rio Grande do Sul. Obrigado, até a próxima. Vamos continuar falando sobre a doença de reumatismo. Obrigado. Boa tarde.